Oi, dando continuidade ao que a Luciana estava falando, né, sobre os índios, essa segunda parte do vídeo. Tive que parar porque estava descarregando. Dando continuidade, que já a Luciana estava falando sobre a comemoração do povo indígena e sobre povos indígenas, ela falou sobre esse povo que vive ainda nas matas, né, e sobre sobre uma outra situação dos povos indígenas. Imagine povos indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, eram diversos povos, não falavam as mesmas línguas, tinham sua própria cultura, né, seu modo de se vestir, de se pintar, suas comemorações, como nós temos as nossas, né? Nós tivemos heranças indígenas, como tivemos heranças dos povos africanos, dos povos europeus, só que eles também tinham suas próprias características e eram grupos. Imagina assim, se eles fossem divididos entre cidades, a do Rio de Janeiro, a cidade de Nova Iguaçu, a cidade de Paracambi, né? Isso a gente está falando no nível Rio de Janeiro. Mas imagina o país inteiro, né? Eram diferentes povos falando diferentes línguas. Os povos que continuam morando, né, que conseguiram até hoje sobreviver vivendo nas matas, sem a intromissão tão forte do homem branco, tentam manter suas culturas. Mas tem outros povos que moravam justamente onde hoje existe o Rio de Janeiro, São Paulo, as capitais. Esses povos indígenas, esses que não foram assassinados, porque isso aconteceu, eles foram assassinados ou pegaram doenças, esses vírus que a gente tem hoje, né, e que a gente está ouvindo até falar na televisão sobre não levar para os povos indígenas que estão lá nas matas, né, outros vírus chegaram, né, outras doenças, né, que causavam resfriados nos portugueses, foram passados para os índios não tinham nenhum tipo de defesa, porque eles não conviviam com esse tipo de doença, né, e hoje, né, no nosso dia a dia, a gente pode até cruzar por uma pessoa indígena, de origem indígena, que seja índia, tem sua tribo, e não reconhecer ela como indígena. Por quê? Porque ela mora na cidade grande, ela tem casas construídas de tijolos, ela tenta manter a cultura dela de um modo não tão fechado, porque o seu espaço foi invadido. Então eles teve que se adaptar. Professoras índias, professoras de faculdade, advogados, médicos, enfermeiros, pessoas que têm profissões, que trabalham na cidade grande, mas que continuam mantendo seus laços com a sua comunidade indígena. Isso mudou, então quer dizer que nem todo mundo mora em uma oca feita de palha, nem todo mundo não tem acesso à internet, pelo contrário, alguns têm, nem todo mundo tem acesso à escola, às vezes o povo indígena não dentro da sua tribo não tem uma escola, então essa criança tem que estudar numa escola que é considerada do povo branco, uma escola como a nossa, né? Outros tentam manter sua comunidade, estudam a nossa língua português, né? Que tem as interferências sim, indígenas, mas é na sua base uma língua portuguesa, e também estuda a sua língua mãe, que é a sua língua da sua tribo indígena. Essas são as culturas que a gente tem que lembrar e tentar manter e valorizar como comemoração do povo indígena. A próxima data festiva é o Dia de Tiradentes, que comemora, que relembra a luta de um grupo de pessoas que se reuniram, querendo se separar de Portugal. Portugal chegou, colonizou o Brasil, trouxe os portugueses, né? Assassinou, expulsou os índios dos seus lugares, construiu uma colônia. Nós estamos hoje em dia aqui porque esses portugueses vieram, e depois os espanhóis, e italianos, e franceses, e todos os povos que construiu, né, o nosso Brasil. Mas chegou um momento em que esses povos que chegaram aqui tiveram filhos e começaram a se sentir brasileiros e não queriam mais pertencer a Portugal. Era comum alguém que alugou uma casa e não queria mais pagar o aluguel para Portugal, porque o Portugal, né, não era mais, não poderia ser mais, não queriam mais ser considerado como dono desse lugar. Então, eles se reuniram tentando se separar de Portugal. Com isso, né, os portugueses que não queriam deixar de ganhar o seu aluguel, e o aluguel estava muito caro, por isso que as pessoas queriam sair, né? A gente já está comparando, tá? Esse aluguel que a gente fala é porque no Brasil tinha muito ouro, muita pedras preciosas, madeira, o carvão, né?
coisas que, comida, até comida, né? Que lá na Europa não tinha com a fartura e nem tinha porque o clima é diferente. Então eles levavam essas coisas daqui. E teve um momento em que eles começaram a aumentar os impostos, querer levar muita coisa e tirar daquele de todo mundo, de quem tinha muito e quem tinha pouco. Quem tinha pouco eles levavam tudo. A pessoa ficava na miséria. E isso gerou uma revolta, né? Como é que você pode tirar tudo da gente? A gente tem quase nada, né? A gente não consegue construir nada porque vocês levam tudo para o país de vocês. Então eles se reuniram e quiseram proclamar a independência do Brasil sobre Portugal. E foram descobertos. Teve um traidor entre eles, né? E prenderam-se todas aquelas pessoas que estavam se reunindo. E escolheram um homem para servir de exemplo para todo mundo, que foi Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Este homem teve esse apelido de Tiradentes porque naquela época existiam pessoas que tinha um dom, não era nem medicina, não tinha um estudo de medicina, mas tinha um dom. Ele era conhecedor de algumas medicações, ele tratava de pessoas que estavam doentes e tinha o hábito de realmente arrancar o dente. Era um dentista, tipo um dentista na época, não tinha formação, mas era tipo um dentista. E aí ele tinha um apelido de Tiradentes, né? Aquele que tirava, arrancava o dente, que tirava o dente. E esse homem que estava envolvido com esse grupo, né? Fazendo reuniões escondidas para tentar separar de Portugal, ele foi escolhido dentro daquele montão de gente que foi, aquele grupo de gente que foi presa, ele foi escolhido para ser o exemplo, servir de exemplo. O que eles fizeram? Depois de ter mantido ele preso durante um longo tempo, eles resolveram arrancar a cabeça dele. É exatamente isso. Pendurar ele numa forca e, né, matá-lo. E ele matou ele e distribuiu parte do corpo dele por vários lugares para provar que tinha feito, e quem se voltasse contra a coroa portuguesa teria o mesmo fim. Só que isso não adiantou muito, não. Depois de alguns anos, o Brasil conseguiu se separar de Portugal, como aconteceu. Hoje nós somos uma pátria independente de Portugal, né? Há alguns anos, bons anos, alguns séculos. Não tanto assim, uns 2 séculos, na verdade, mas é bastante tempo pra gente, né? Vocês que têm 8 anos de idade, 7 anos de idade, 200 anos é muito tempo, né, gente? Então, o que aconteceu nessa situação, né? Ele teve ele teve a data da sua morte como um dia para se lembrar da luta do brasileiro para sair do domínio de Portugal. Por isso é comemorado o dia de Tiradentes. No dia 22 de abril, a gente não tem hábito muito de falar, mas já era comemorado um tempo atrás o dia da chegada dos portugueses ao Brasil. O dia em que as caravanas dos portugueses aportaram no Brasil e os portugueses chegaram no nosso país. Na quinta-feira é um feriado também, como o dia de Tiradentes é um feriado, quinta-feira é um feriado, mas já é um feriado religioso. É o dia de São Jorge, comemorado pelas religiões que acreditam nesse santo guerreiro, né? Que tem a fama de ter matado um dragão com sua espada montada em seu cavalo. E esse homem, né, que alguns dizem que existiu, outros dizem que não existiu, que é um mito, ele é comemorado por algumas religiões, algumas religiões cristãs e algumas religiões que são consideradas espíritas. Né? A Tia Luciene não tem um grande conhecimento sobre quais são as religiões que comemoram, além do catolicismo, mas ele é um dia de um feriado religioso. Então, a semana a gente tem esses 2 feriados, vocês têm bastante atividades para fazer aí na apostila, faça só atividades para que esses 2 vídeos tenham esclarecido tantas datas comemorativas no mês de abril, tá? Beijos e boa semana para vocês!